Lugares abandonados exercem uma espécie de fascínio peculiar. O silêncio que permeia esses locais é ao mesmo tempo inquietante e sedutor, levando-nos a refletir sobre as histórias e segredos que eles guardam. Por que foram abandonados? O que houve com as pessoas que antes ocupavam esses espaços? Cada um desses lugares carrega um mistério que nos atrai e nos faz imaginar como era a vida neles antes de serem deixados para trás. Desde a Zona da Morte ucraniana até uma vila luxuosa engolida pela natureza, vamos explorar 20 dos lugares abandonados mais enigmáticos e sombrios do mundo. Número 20. Pripyat, Ucrânia. Entre todos os lugares abandonados do planeta, poucos causam tanto impacto quanto a cidade de Pripyat, na Ucrânia. Esta cidade foi violentamente transformada pelo desastre nuclear de Chernobyl, em 1986. Antes da tragédia, Pripyat era um centro urbano próspero, construído para abrigar os trabalhadores da usina nuclear e suas famílias. Com cerca de 49 mil habitantes, a cidade tinha uma estrutura moderna para a época. 15 escolas, um hospital equipado, 25 lojas, 10 ginásios, vários parques, cinemas, fábricas, uma piscina pública e outras comodidades. Tudo isso mudou drasticamente em abril de 1986. A usina nuclear de Chernobyl sofreu uma falha catastrófica que liberou grandes quantidades de radiação no ambiente. Em questão de horas, os moradores de Pripyat foram evacuados, deixando suas casas e pertences para trás, muitas vezes sem nem entender a gravidade do que estava acontecendo. A cidade, que um dia era vibrante e cheia de vida, se tornou uma cidade fantasma em poucas horas. Hoje, Pripyat permanece como um monumento sombrio ao impacto devastador da negligência com a segurança nuclear. Sua paisagem desolada inspirou videogames e filmes que tentam capturar sua atmosfera inquietante, mas nada supera o peso da realidade. As ruas vazias, os prédios abandonados e o silêncio cortante transformaram Pripyat em um lembrete sombrio das vidas que foram interrompidas de forma abrupta e trágica. Mesmo que a cidade tenha sido tomada pela vegetação, o cenário ainda lembra um filme de terror pós-apocalíptico, onde a natureza lentamente está recuperando o que um dia foi do homem. Pripyat é um lugar que nos alerta sobre o preço dos erros humanos, servindo como um símbolo de advertência para futuras gerações. Número 19. Vila Epecuén, Argentina. A busca pelo turismo e o desejo de criar atrações luxuosas frequentemente motivam a construção de projetos grandiosos. Um exemplo marcante é a Vila Epecuén, na Argentina. Localizada próxima à capital Buenos Aires, Vila Epecuén era uma cidade balneária próspera, capaz de acomodar até 5.000 pessoas. No auge de sua popularidade, atraía inúmeros turistas que buscavam suas águas terapêuticas, ricas em sal, que acreditava-se terem propriedades curativas. Além das termas, a vila oferecia hotéis elegantes, restaurantes, bares e lojas, criando uma atmosfera vibrante para os visitantes. No entanto, um desastre ambiental transformou esse cenário paradisíaco. Em 1985, uma barragem próxima à vila se rompeu e as águas da Lagoa Epecuén começaram a subir rapidamente. Em poucos dias, a cidade foi completamente submersa, forçando seus habitantes a abandonarem suas casas e estabelecimentos. Por mais de 20 anos, Vila Epecuén permaneceu submersa, suas construções ocultas debaixo d'água, até que, finalmente, o nível da água começou a baixar, revelando as ruínas. Hoje, a paisagem da Vila Epecuén é quase sobrenatural, com estruturas corroídas pela água salgada e ruas cobertas por uma camada de sal branco, como se fosse neve. Visitantes que exploram a área podem ver o que restou da antiga glória da cidade, um cenário desolador que nos lembra a força da natureza e como ela pode tomar de volta o que o homem construiu. É um lugar que provoca reflexões sobre a impermanência das conquistas humanas. Um lembrete de que mesmo as construções mais impressionantes podem ser desfeitas pela natureza em questão de dias. Número 18. Ilha Houtuan, China. A ilha de Houtuan, na costa da China, é um exemplo impressionante de como a natureza pode engolir o que um dia foi um lar humano. Houtuan foi em tempos passados uma vila próspera de pescadores, com famílias inteiras vivendo do comércio e da pesca. No entanto, com o tempo, a ilha se tornou superlotada e a população começou a diminuir,
especialmente com a dificuldade de acesso a serviços básicos e o aumento das oportunidades nas cidades maiores. Aos poucos, os moradores abandonaram Houtuvan e a vila foi deixada à mercê da natureza. O que se vê hoje na ilha é quase surreal. Casas e edifícios foram tomados pela vegetação, cobertos por uma espessa camada de era verde que cobre as construções como se fossem mantos. É como se a natureza tivesse transformado a ilha em uma verdadeira pintura de conto de fadas. A aparência mágica do lugar esconde, entretanto, uma verdade inescapável: a de que a natureza sempre encontra maneiras de se restabelecer, mesmo em lugares antes dominados pela presença humana. O cenário de Houtuvan é uma lembrança da capacidade da natureza de reivindicar o que o homem deixa para trás. A ilha, com suas casas cobertas por folhas e árvores crescendo por entre os antigos edifícios, serve como um símbolo poderoso do que pode ocorrer quando locais são abandonados. Se nada for feito, a natureza acabará prevalecendo, deixando-nos uma visão de como o mundo poderia ser se, um dia, os seres humanos simplesmente desaparecessem. Número 17. Kolmanskop, Namíbia. Kolmanskop é uma cidade fantasma que ilustra perfeitamente o termo Boomtown. Em 1908, trabalhadores que construíam uma ferrovia na Namíbia encontraram uma pedra brilhante na área, que mais tarde foi identificada como um diamante. A descoberta fez com que aventureiros, empresários e caçadores de fortuna chegassem em massa à região, transformando Kolmanskop em uma cidade movimentada e próspera em um curto período de tempo. O interesse era tão grande que, em seu auge, Kolmanskop contava com escolas, hospitais, um teatro, mansões luxuosas e até mesmo um cassino. Porém, como muitas cidades do boom, a prosperidade de Kolmanskop foi efêmera. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, os preços dos diamantes caíram e, com o tempo, minas ainda mais ricas foram descobertas em outras regiões. A população começou a deixar a cidade e Kolmanskop foi lentamente sendo abandonada. A areia do deserto foi tomando conta dos edifícios, preenchendo as salas e corredores com camadas de areia, até que as casas ficaram completamente engolidas. Atualmente, Kolmanskop atrai turistas que desejam ver essa impressionante paisagem. A cidade é uma espécie de museu a céu aberto, onde os visitantes podem caminhar por antigos corredores cobertos de areia e imaginar como era a vida ali durante o auge da mineração. A visão das casas abandonadas, agora parcialmente soterradas pela areia, oferece uma perspectiva poderosa da fragilidade das criações humanas diante das forças da natureza. Kolmanskop é um testemunho assombroso de como o tempo e os elementos podem transformar uma comunidade próspera em ruínas silenciosas. Número 16. Fordlândia, Brasil. No coração da Amazônia brasileira, Fordlândia é um exemplo emblemático de como uma ideia ambiciosa pode levar ao fracasso em grande escala. Na década de 1920, Henry Ford, magnata do setor automobilístico, teve um plano ousado: estabelecer uma cidade produtora de borracha no Brasil que reduziria a dependência das plantações do Sudeste Asiático e diminuiria os custos para sua produção. A localização foi escolhida com base na abundância de seringueiras, árvores das quais o látex é extraído para a produção de borracha. Ford idealizou Fordlândia como uma cidade modelo, que abrigaria trabalhadores brasileiros em um ambiente inspirado nos costumes e valores americanos. Ele construiu casas, escolas, uma biblioteca, hospitais e até um campo de golfe, além de cafeterias e áreas de lazer. A ideia era que Fordlândia não fosse apenas um local de trabalho, mas uma comunidade próspera e autossuficiente, onde os trabalhadores pudessem viver bem e sentir-se valorizados. Contudo, o sonho de Ford logo encontrou desafios enormes, incluindo regras rígidas que proibiam álcool, tabaco e até o futebol, o que gerou descontentamento e revolta entre os moradores. Além do descontentamento social, Fordlândia também enfrentou dificuldades agrícolas. O solo amazônico não era adequado para o cultivo em larga escala das seringueiras, e as plantações foram devastadas por pragas e doenças. Ford nunca conseguiu extrair borracha em quantidade significativa, e o projeto foi eventualmente abandonado. Hoje, as ruínas de Fordlândia permanecem como uma lembrança do que acontece quando grandes projetos falham em respeitar a cultura local e as condições naturais. Ela é visitada por curiosos que buscam entender como um plano tão grandioso pôde dar tão errado.
Fordlândia serve como uma lição sobre a importância de entender o contexto local ao planejar qualquer empreendimento. Número 15. Castelo de Miranda, Bélgica. O Castelo de Miranda, na Bélgica, exala uma aura de mistério e elegância sombria. Construído no final do século XIX como residência de verão para uma família aristocrática, ele foi projetado para impressionar. O castelo possui corredores com arcos imponentes, escadarias de madeira ornamentadas e salões espaçosos, evocando a sofisticação e o charme do velho mundo. Durante décadas, ele serviu de refúgio para a família, que organizava festas e eventos exclusivos em seus belíssimos salões. No entanto, o destino do castelo mudou drasticamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. As forças alemãs tomaram o local e o transformaram em um quartel militar. Os salões que antes hospedavam a elite agora abrigavam soldados e os preparativos para a guerra. A estrutura luxuosa do castelo foi gradualmente danificada e, após o conflito, ele foi deixado ao abandono. Ao longo dos anos, as janelas quebradas, as escadas deterioradas e o crescimento de plantas dentro dos salões contribuíram para uma aparência sombria que faz do Castelo de Miranda um destino popular entre exploradores urbanos e fotógrafos. O castelo foi, em sua época, um símbolo de prestígio e poder. E hoje suas ruínas servem como lembrança de como o luxo pode ser efêmero em tempos de guerra. A estrutura decadente atrai visitantes que, ao percorrer os corredores vazios, podem quase sentir as histórias das pessoas que passaram por lá, entre festas e conflitos. O Castelo de Miranda é um exemplo impressionante do quanto o contexto histórico pode transformar completamente um espaço. Número 14. Ilha Ross, Índia. A Ilha Ross, localizada na Índia, é um lembrete marcante dos efeitos duradouros do colonialismo. Durante a expansão do Império Britânico, a ilha foi tomada e utilizada não apenas como um ponto estratégico, mas como uma colônia penal. De 1858 até 1941, a Ilha Ross serviu como um local de opressão, onde prisioneiros políticos e condenados eram forçados a realizar trabalho braçal para os colonizadores britânicos. A ilha, além de seu papel sombrio na história, possuía uma infraestrutura impressionante para a época. Ali foram construídas residências para oficiais britânicos, um hospital, uma igreja, uma piscina e diversos outros edifícios que atualmente permanecem em ruínas. Hoje, a vegetação tropical cobre a maioria das construções, criando uma paisagem de beleza melancólica e quase surreal, onde os restos do passado colonial se misturam com o verde das árvores e plantas. Atualmente, a Ilha Ross é um destino turístico, mas seu passado ainda se faz presente em cada estrutura abandonada, lembrando os visitantes das injustiças que ali ocorreram. Os turistas que percorrem seus caminhos podem ver as ruínas do que foi a residência do comissário britânico, uma igreja em estilo gótico e o que restou de uma piscina pública. Essas relíquias históricas, engolidas pela natureza, são um lembrete visual das cicatrizes deixadas pelo colonialismo. Embora a ilha seja admirada pela beleza natural e pela atmosfera de mistério, a história brutal que esconde faz dela um local de reflexão e respeito. Número 13. Bodie, Califórnia. Bodie, na Califórnia, é um exemplo clássico de uma cidade fantasma, nascida durante a Corrida do Ouro e abandonada quando o recurso se esgotou. Fundada em 1876, Bodie floresceu devido à descoberta de grandes depósitos de ouro e prata, atraindo uma multidão de mineiros, comerciantes e oportunistas em busca de riqueza rápida. Em seu auge, Bodie era uma cidade movimentada, com escolas, igrejas, bares e bordéis, que compunham uma paisagem de intensa atividade. Porém, como muitas cidades nascidas da exploração de recursos, a prosperidade de Bodie durou pouco. Quando o minério começou a se esgotar, a população rapidamente diminuiu e o vilarejo começou a ser abandonado. Diferente de outras cidades fantasmas, Bodie foi praticamente deixada intacta. Por estar localizada em uma área remota e árida, as construções foram preservadas pelo tempo, criando uma espécie de museu natural que transporta os visitantes de volta ao século XIX. Hoje, Bodie é um parque histórico mantido pelo governo da Califórnia, e milhares de turistas visitam suas ruínas anualmente. A cidade oferece um raro vislumbre da vida durante a Corrida do Ouro, com suas casas de madeira antigas, o salão de jogos ainda com mesas e cadeiras, e a escola onde os alunos um dia se reuniram.
Os visitantes podem caminhar pelas ruas vazias e imaginar as histórias dos que viveram ali, com sonhos de riqueza que rapidamente se dissiparam. Bode é um lembrete poderoso da fugacidade dos booms econômicos e de como cidades inteiras podem ser deixadas para trás quando os recursos naturais são exauridos. Número 12. Casas UFO de Sanzhi, Taiwan. As casas UFO de Sanzhi, em Taiwan, são uma das arquiteturas abandonadas mais inusitadas do mundo. Construídas no final dos anos 1970, essas casas de formato futurista foram projetadas com uma estética que lembrava discos voadores. O objetivo era criar um espaço de lazer único para oficiais militares norte-americanos que passavam um tempo em Taiwan durante a licença. Os construtores imaginaram uma comunidade de luxo, com casas em formato de cápsulas que ofereciam uma experiência arquitetônica completamente inovadora para a época. Infelizmente, o projeto enfrentou uma série de dificuldades. Problemas financeiros e uma série de acidentes fatais durante a construção abalaram o desenvolvimento das casas UFO, o que resultou na paralisação e, eventualmente, no abandono do local. Desde então, as casas UFO de Sanzhi têm atraído exploradores urbanos e curiosos, encantados pelo visual surreal e quase alienígena das estruturas abandonadas. A arquitetura das casas UFO, com suas formas redondas e janelas amplas, dá ao local um ar de cenário de filme de ficção científica. Com o passar dos anos, o desgaste das estruturas e a vegetação que cresce ao redor e dentro das casas conferem ao lugar uma atmosfera sinistra. O projeto nunca foi finalizado, mas as casas UFO se tornaram uma espécie de ícone cult, lembrando-nos das ambições arquitetônicas futuristas que, por algum motivo, acabam esquecidas e deixadas ao acaso. Número 11. Whitley Court, Worcestershire, Inglaterra. Whitley Court foi, em seus dias de glória, um símbolo do luxo e do esplendor da era vitoriana. Esta magnífica mansão, localizada em Worcestershire, Inglaterra, era um dos lugares favoritos da aristocracia britânica para encontros e festas. Seus donos, conhecidos por sua riqueza e influência, investiram fortunas em sua construção e decoração, com mobiliário sofisticado, tapeçarias de luxo e jardins exuberantes que eram considerados entre os mais belos do país. Contudo, em 1937, uma tragédia mudou completamente o destino de Whitley Court. Um incêndio devastador começou próximo aos aposentos dos empregados e se espalhou rapidamente pela mansão. A magnitude das chamas era tamanha que o prédio foi praticamente destruído, restando apenas partes das paredes e a estrutura de alguns cômodos. Após o incêndio, os donos de Whitley Court decidiram abandoná-lo, deixando-o à mercê do tempo e dos elementos. Hoje, Whitley Court é uma ruína visitada por milhares de pessoas que exploram o que restou de sua antiga glória. Os visitantes podem caminhar pelos corredores e imaginar os bailes e jantares luxuosos que ali aconteciam. A área externa, com seus jardins agora selvagens, ainda preserva a beleza que fazia de Whitley Court uma joia da era vitoriana. É um lugar que nos faz refletir sobre como a opulência pode ser destruída em um instante e como as ruínas nos lembram das reviravoltas imprevisíveis do destino. Número 10. Ilha Misteriosa, Fancy Topic. Há ilhas ao redor do mundo que, pela natureza isolada e mistérios que as cercam, fascinam a imaginação popular. Uma dessas ilhas, que chamaremos de Ilha Misteriosa, foi interditada há mais de 100 anos e até hoje desperta curiosidade. Construída no século XIX para ser um forte militar, a ilha foi projetada com complexos subterrâneos, passagens secretas e muralhas fortificadas, tudo para servir de defesa militar. No entanto, após o período de guerra, o local foi abandonado por razões que as autoridades mantêm em segredo, levantando todo tipo de especulação. Os moradores das cidades próximas relatam que, durante a noite, é possível ouvir sons estranhos vindos da ilha. Em dias de mar calmo, alguns dizem ver luzes misteriosas, ou mesmo figuras que parecem se mover nas sombras, sugerindo que a ilha ainda guarda segredos, ou talvez seja o lar de lendas e fenômenos inexplicáveis. Teorias conspiratórias indicam que o local possa abrigar tecnologias de guerra perigosas e esquecidas, enquanto outros acreditam que a ilha é assombrada pelas almas dos soldados que ali perderam a vida. Apesar da crescente curiosidade sobre a Ilha Misteriosa, o governo continua a impor restrições rígidas, proibindo qualquer visitação. Isso só aumenta o fascínio por um lugar que parece ter sido apagado do mapa.
É como se algo perigoso ou valioso estivesse escondido sob as ruínas, despertando teorias de que a ilha guarda muito mais do que ruínas abandonadas. Seria um lugar apenas esquecido? Ou a proibição seria um indício de que há muito mais sob as suas muralhas do que sabemos? Número 9. Casas Domo de Cape Romano, Flórida. Nas águas de Cape Romano, Flórida, as Casas Domo chamavam atenção por sua arquitetura incomum e futurista. Idealizadas por Bob Lee, um magnata do petróleo aposentado, as casas foram construídas em formato de cúpulas sobre palafitas, criando um visual que parecia saído diretamente de um filme de ficção científica. Lee desejava um refúgio sustentável e fora do comum, e para isso, escolheu um design que funcionasse com energia solar e fosse resistente às intempéries do clima costeiro. No entanto, as casas enfrentaram desafios desde o início. Mesmo com a intenção de torná-las duráveis, o avanço constante do mar e os efeitos das tempestades foram destruindo a estrutura ao longo dos anos. Em 2022, o furacão Ian atingiu a área, submergindo as casas por completo e deixando apenas uma memória das ambições arquitetônicas de Lee. As Casas Domo são um lembrete de como até mesmo as construções mais inovadoras podem ser rapidamente desfeitas pela força da natureza. Hoje, as ruínas submersas das casas ainda atraem mergulhadores e exploradores, que se fascinam com a beleza trágica das cúpulas abandonadas, agora lar de vida marinha. A estrutura que um dia foi um sonho de sustentabilidade e resiliência é agora um monumento submerso ao poder implacável do mar. Número 8. Ilha de Poveglia, Itália. A Ilha de Poveglia, na Itália, é um dos locais mais notórios e aterrorizantes do mundo. Localizada na Lagoa de Veneza, ela possui uma história marcada por morte e desespero. Durante o período da Peste Negra, Poveglia foi usada como um ponto de quarentena para os infectados, sendo considerada praticamente uma sentença de morte para aqueles que para lá eram enviados. Milhares de pessoas morreram na ilha e, reza a lenda, os seus corpos foram enterrados em valas comuns, o que teria tornado o solo da ilha, em parte, composto de cinzas humanas. Além de seu passado sombrio com a peste, Poveglia mais tarde abrigou um hospital psiquiátrico, onde pacientes foram tratados de forma cruel e submetidos a condições desumanas. Há rumores de que o diretor do hospital realizava experimentos horríveis nos pacientes, o que teria deixado um rastro de sofrimento e agonia no local. Disse que ele acabou enlouquecendo e que teria saltado da torre do hospital, sendo sua alma uma das muitas que supostamente ainda vagam pela ilha. Atualmente, Poveglia está interditada e os poucos que tentam chegar até lá, seja por curiosidade ou por uma atração pelo paranormal, relatam uma sensação de opressão e avistamentos de figuras sombrias. A ilha é vista como um dos lugares mais assombrados da Itália, e as lendas que cercam Poveglia só aumentam seu apelo como um destino proibido. Número 7. Castelo Bannerman, Hudson River, Estados Unidos. Situado em uma ilha no rio Hudson, ao norte de Nova York, o Castelo Bannerman foi construído por Frank Bannerman, um empresário que fazia fortuna vendendo excedentes militares. Após a Guerra Civil Americana e a Guerra Hispano-Americana, Bannerman acumulou uma quantidade enorme de munições e armas, e precisava de um lugar seguro para armazenar seu estoque. Ele comprou a ilha e construiu um castelo imponente para guardar os itens. No entanto, a história do castelo é cheia de tragédias. Em 1920, uma explosão causada pelo armazenamento de centenas de toneladas de munição danificou severamente o castelo, forçando a família Bannerman a abandonar a ilha. Anos mais tarde, um incêndio causou ainda mais destruição, deixando a estrutura em ruínas. Apesar disso, o castelo ainda permanece como um ícone na região, atraindo turistas e fotógrafos que buscam explorar suas ruínas. A construção em estilo medieval, somada ao cenário isolado da ilha, cria uma atmosfera misteriosa e ao mesmo tempo fascinante. O Castelo Bannerman é um exemplo impressionante de como um lugar pode sobreviver como uma relíquia histórica e uma lembrança visual de um tempo em que a guerra ditava as demandas do comércio. Número 6. Ilha das Bonecas, México. Nos canais de Xochimilco, no México, a Ilha das Bonecas é um dos lugares mais bizarros e assustadores que se pode imaginar. A ilha é coberta por bonecas antigas penduradas em árvores, cercas e postes, todas com olhos arregalados, membros faltando ou quebrados e rostos desgastados pelo tempo. A lenda conta que o zelador da ilha, Dom Julian Santana Barrera, encontrou o corpo de uma menina que teria se afogado ali,
e, para apaziguar seu espírito, começou a pendurar bonecas ao redor da ilha. Com o tempo, a ilha foi acumulando mais e mais bonecas, muitas das quais ele encontrava flutuando no canal ou recebia como doação. Don Julian acreditava que o espírito da menina o assombrava e que as bonecas serviam para manter seu espírito afastado. Depois de anos cuidando da ilha, Don Julian foi encontrado morto nas mesmas águas onde a menina supostamente havia se afogado, aumentando ainda mais o mistério e a lenda do local. Hoje, a Ilha das Bonecas atrai turistas e curiosos de todo o mundo, que dizem sentir uma energia estranha ao caminhar pelo local. A visão das bonecas penduradas, balançando com o vento, cria uma atmosfera de terror incomum. Algumas pessoas afirmam que as bonecas mexem os olhos ou mesmo sussurram, aumentando o ar de mistério e assombro da ilha. Número 5. Fortes Maunsell, Reino Unido. Construídos durante a Segunda Guerra Mundial, os fortes Maunsell foram projetados para defender a costa britânica contra ataques aéreos alemães. Localizados nas águas do estuário do Tâmisa e de Mersey, esses fortes eram estruturas impressionantes, equipadas com armamentos para abater aeronaves inimigas antes que chegassem ao território britânico. Cada forte era uma plataforma de aço elevada, construída para abrigar canhões antiaéreos e soldados que ali trabalhavam 24 horas por dia. Após o fim da guerra, os fortes Maunsell perderam sua utilidade militar e foram desativados. Abandonados em meio às águas, as estruturas que outrora eram símbolo de resistência agora parecem fantasmas de aço enferrujado no horizonte. Com o tempo, alguns desses fortes foram ocupados por piratas de rádio durante a década de 1960, que utilizavam as plataformas para transmissões de rádio pirata, o que acrescentou uma nova camada de história e rebeldia a esses locais. Hoje, as estruturas dos fortes ainda se mantêm de pé, e algumas foram restauradas como marcos históricos. Eles são pontos de visitação para aventureiros e historiadores que querem ver de perto os restos da época de guerra. Embora não sirvam mais como defesa, os fortes Maunsell representam a engenhosidade e determinação de um povo em um momento crítico da história mundial, e permanecem como um símbolo do esforço humano para proteger sua nação. Número 4. Parque Gulliver's Kingdom, Japão. Gulliver's Kingdom foi um parque temático no Japão inspirado no clássico da literatura As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. O parque foi construído nos anos 90 e localizava-se aos pés do Monte Fuji, uma área que deveria proporcionar uma vista deslumbrante e atrair muitos visitantes. Com um investimento considerável, o parque contava com estátuas e atrações enormes que remetiam ao famoso personagem gigante e sua viagem ao país de Lilliput. No entanto, o parque nunca alcançou o sucesso esperado. Sua localização próxima à famosa floresta de Aokigahara, conhecida por sua relação com o suicídio, e a base da seita religiosa Aum Shinrikyo, que estava envolvida em um ataque de gás sarin em Tóquio, criaram um estigma negativo que afastava os visitantes. Com o tempo, o parque foi perdendo público e acabou fechando suas portas em 1999, apenas alguns anos após a inauguração. Após o fechamento, as estátuas gigantes, os brinquedos e as estruturas do parque foram deixados à deriva. Visitantes que exploram o local deserto dizem que as figuras gigantes parecem ainda mais assustadoras no contexto vazio e desolado. Gulliver's Kingdom é um exemplo do que acontece quando um projeto ambicioso não leva em consideração o contexto local, transformando o sonho de um parque temático em um lugar sombrio e desolado. Número 3. Hotel del Salto, Colômbia. O Hotel del Salto, situado próximo às belas cataratas de Tequendama, na Colômbia, foi inaugurado na década de 1920 como um refúgio luxuoso destinado à elite colombiana. Com arquitetura inspirada nos estilos europeus, o hotel rapidamente se tornou um local cobiçado, oferecendo vistas deslumbrantes para a cachoeira e para as montanhas circundantes. No entanto, uma série de eventos trágicos e fatores ambientais acabaram por transformar o destino do Hotel del Salto. Com o passar dos anos, o rio Bogotá, que alimentava as cataratas, tornou-se extremamente poluído devido ao crescimento urbano e industrial da região. A beleza natural que inicialmente atraía os visitantes foi comprometida e a reputação do local começou a declinar. Além disso, relatos de mortes e tragédias, incluindo suicídios, fizeram com que o hotel ganhasse uma atmosfera sombria
e alguns acreditam que ele passou a ser assombrado pelas almas dos que ali perderam a vida. Essas histórias criaram uma aura de mistério e medo ao redor do hotel, afastando ainda mais os visitantes. O hotel eventualmente fechou suas portas e foi deixado ao abandono. Anos depois, ele foi restaurado e transformado em um museu dedicado à história e à preservação ambiental, mas ainda carrega a atmosfera de seu passado melancólico. Hoje, o Hotel del Salto permanece como um ponto turístico curioso e intrigante, onde o esplendor da natureza e a história trágica se encontram. Muitos visitantes relatam uma sensação inquietante ao explorar o edifício, como se o peso das tragédias passadas ainda pairasse sobre ele. Número 2. Floresta Flutuante, Baía de Homebush, Austrália. A floresta flutuante na Baía de Homebush, em Sydney, Austrália, é uma atração natural e histórica única, onde o poder da natureza se combina com a herança industrial. Originalmente um navio chamado SS Airfield, essa embarcação foi construída durante a Segunda Guerra Mundial para transportar suprimentos e tropas, mas acabou aposentada em Homebush Bay, que servia como um cemitério de navios obsoletos. Quando as atividades de desmonte de navios foram desativadas na região, a natureza começou lentamente a reivindicar o SS Airfield e outros navios abandonados ali. O SS Airfield, em particular, foi invadido por vegetação ao longo das décadas. Árvores e plantas começaram a crescer sobre a estrutura enferrujada, criando uma impressionante floresta em plena água. Hoje, o navio é um espetáculo visual e se tornou uma floresta flutuante, um verdadeiro símbolo de como a natureza pode transformar até mesmo o ferro em um novo ecossistema. As raízes profundas das árvores ancoraram o navio, criando um habitat único para aves e outros animais da região. A floresta flutuante tornou-se uma atração popular para fotógrafos e amantes da natureza que visitam a Baía de Homebush para ver a surpreendente integração da vegetação com a antiga estrutura industrial. Esse ponto de visitação não apenas é um marco ecológico, mas também provoca reflexões sobre a capacidade da natureza de se recuperar e de transformar o legado industrial humano em algo belo e vivo. Embora esteja restrito para a navegação direta, os barcos turísticos passam pelo local para que os visitantes possam admirar essa visão rara de uma floresta flutuante. Número 1. Craco, Itália. Situada no topo de uma colina na região da Basilicata, no sul da Itália, Craco é uma cidade medieval que, ao longo de séculos, foi habitada por diferentes civilizações, incluindo os gregos e os romanos. Fundada por volta do século VI a.C., Craco tinha uma localização estratégica, pois oferecia vistas amplas de todas as direções, o que era essencial para a defesa. Ao longo dos anos, a cidade cresceu e prosperou, tornando-se um centro cultural e agrícola com igrejas, praças e edifícios elegantes. No entanto, a cidade enfrentou uma série de desastres naturais que acabaram definindo seu destino. No século XIX, Craco sofreu um grande terremoto, mas foi apenas no século XX, com uma série de deslizamentos de terra e tremores, que a cidade começou a ser abandonada. Em 1963, depois de um forte deslizamento de terra, as autoridades decidiram evacuar a cidade permanentemente e os moradores foram realocados em cidades próximas. Desde então, Craco permaneceu intocada, sendo agora um lugar fantasmagórico, com ruas desertas e edifícios em ruínas. A cidade é um destino cobiçado para cineastas e fotógrafos, atraídos por seu visual medieval e sua atmosfera mística. Filmes como A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, utilizaram Craco como cenário, aproveitando suas ruínas autênticas e paisagens dramáticas. Além de ser um cenário cinematográfico, Craco também recebe turistas que buscam explorar suas ruínas e experimentar a sensação de caminhar por uma cidade onde o tempo parece ter parado. Craco representa a beleza e a tragédia da vulnerabilidade humana diante das forças da natureza, um lembrete da história milenar da Itália e da capacidade da natureza de recuperar o que foi um dia conquistado pelo homem. Esses lugares ao redor do mundo nos oferecem uma rara visão sobre como o abandono e a passagem do tempo podem transformar a paisagem, transformando locais vibrantes em ruínas que ainda preservam suas histórias. Cada um deles carrega memórias de seus antigos habitantes, tragédias e esperanças, lembrando-nos de que, em última análise, a natureza sempre tem o poder de prevalecer.